Olá, meu povo! Estamos na quinta-feira da oitava de Páscoa, dia 13 de abril de 2023. Ontem não passei por aqui, mas fiz a minha meditação da palavra, mas não gravei para vocês por conta do corre-corre. Eu estava com visita em casa, peço perdão, mas não deixarei de colocar aqui a meditação diária. É um propósito de Deus para a minha vida e eu estarei aqui com vocês todos os dias. Então eu te convido a clamar o Espírito Santo já para a gente poder meditar essa palavra de hoje, amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Vamos juntos, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim como está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de hoje é a continuação da de ontem, né? A gente essa semana vai viver uma continuidade da ressurreição do Senhor, né? E enquanto eu lia essa palavra antes e agora, né, Deus suscitou tantas coisas no meu coração. O Senhor precisa mostrar, né, as mãos e os pés para que crescem nele. Acharam que era um fantasma, né? Não reconheceram o Senhor no seu corpo glorioso. Mas era ele ali, presente, diante dos discípulos, porque os discípulos estavam se perdendo no caminho. Os discípulos de Emaús estavam se perdendo novamente nesse caminho. O Senhor foi embora, nos deixou, cadê ele? Roubaram o corpo, né? As mulheres falaram, o corpo de Jesus não está lá, ele ressuscitou, mas eles não acreditavam. E quantas pessoas se perdem no caminho. E o Senhor vem e mostra as mãos e os pés e fala: "Estou aqui." E você presencia Jesus, né, na Sagrada Eucaristia todos os dias. Ele fala: "Eu estou aqui contigo." E mesmo assim você duvida. E o Senhor pergunta: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração?" Eu não sei qual é a preocupação que ronda o teu coração e o teu pensamento hoje. Eu não sei qual é a angústia, qual a dúvida do seu coração. Muitas vezes o nosso coração e a nossa cabeça está cheia de coisas e tantas dúvidas no coração que a gente não sabe que caminho seguir. Irmão, para tudo. Ore, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele vai te mostrar qual caminho a seguir.
Ele vai mostrar as mãos e falou, eu tô aqui, ó, é nesse caminho aqui. E ele vai mostrar os pés, ó, eu tô aqui. Olha o meu lado aberto, olha a minha mão aberta. Eu tô nesse caminho aqui. Basta que você se abra e escute o Senhor. Porque se deixar pela nossa querência, o nosso querer, né? Falando querência e brincando, mas pelo nosso querer, a gente atropela tanta coisa, pela nossa ansiedade, porque a gente é imediatista, a gente quer tudo para ontem, né? E a gente precisa aprender a se colocar nas mãos do Senhor. Nesse caminho que muitos se perdem, muitos já tiveram um encontro pessoal com o Senhor, já encontraram o Senhor ressuscitado e se alegraram, né? E aqui, porque estavam muito alegres e surpresos, mas não podiam acreditar. Muitos ficam naquela euforia, eu encontrei o Senhor, não foi isso que a gente leu essa semana também? Mas acabam que deixam essa chama esfriar e se perdem no caminho. E começam a procurar Jesus em tantos outros lugares. Tantos outros lugares. Alguns eu vejo que são batizados em vários lugares. Irmão, você não precisa ser batizado em tantos lugares. Você já foi batizado na Igreja Católica? Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aonde você está procurando Jesus? E muitos se revoltam contra o Senhor quando algo não acontece do jeito que Ele sonhou, do jeito que Ele quis. Irmão, a sua vontade não prevalecerá. Desculpa se eu estou te decepcionando. Eu falo para as minhas filhas, né? É difícil? É difícil, mas a nossa oração deve ser, Senhor, que os meus sonhos sejam os seus sonhos para mim, porque se não for isso, irmão, isso não vai acontecer. Se for somente o seu querer e não querer de Deus, não vai acontecer, desculpa te informar. Por isso que você tem que estar em intimidade com o Senhor. E como uma folha em branco se colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele desenhe, que Ele escreva a sua história. A sua história pode mudar de uma hora para outra. Mas Deus permitiu que ela mudasse porque algo precisa acontecer nesse coração aí. Precisamos aprender a confiar, a reconhecer o Senhor ao partir o pão, estar junto com o Senhor, buscar o maior número de vezes possíveis estar com o Senhor na Sagrada Eucaristia, comungar o maior número de vezes possíveis, para não nos perdermos no caminho. Partilhar a palavra, tirar um momento do dia para a oração do Santo Terço, se possível em família, meditar a palavra e deixar que Deus fale com você ali, ó, na simplicidade, no silêncio, na sua oração. Amém? Que não nos percamos no caminho. Tenha fé. Ele ressuscitou, Cristo vive. Aleluia! A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.